Boa tarde, pessoal. Eu vou começar falando sobre os parâmetros utilizados para fazer a análise da qualidade de uma água. São 3 tipos de parâmetros: parâmetros físicos, parâmetros químicos e parâmetros biológicos. Dos parâmetros físicos, a gente tem temperatura, que influencia nas propriedades de densidade e solubilidade dos gases. Tem a ver com o calor que a água está sendo submetida. Cor indica a presença de substâncias dissolvidas. Isso aí tem a ver com a aparência que a água vai dar. Então, uma água com uma coloração pode até não ser uma água contaminada, mas ela vai causar uma certa rejeição de um cliente. Turbidez refere-se à presença de partículas em suspensão para a potabilidade, que deve ser inferior a 1 unidade. Sabor e odor, águas potáveis devem ser inodoras e insípidas. Sabores e odores podem indicar a contaminação, mas não quer dizer que a água esteja contaminada. Condutividade elétrica, relacionada à presença de íons dissolvidos, valores elevados podem indicar poluição. Parâmetro químico, aí a gente tem o pH, que indica a acidez ou a alcalinidade da água, devido o que mede isso é a quantidade de hidrogênios, íons hidrogênios dissolvidos na água. Recomenda-se dissolução de 6 a 9. Alcalinidade, a capacidade de neutralizar ácidos. Valores elevados podem afetar o sabor da água. Dureza, presença de sais e cálcio e de magnésio. Dureza excessiva pode causar incrustação de tubulações. Oxigênio dissolvido é essencial para a vida aquática. Níveis baixos podem indicar poluição orgânica, principalmente poluições de dejetos industriais ou residenciais. Demanda bioquímica de oxigênio mede a quantidade de hidrogênio necessária para decompor a matéria orgânica. Valores elevados podem indicar poluição, porque se eu tenho valores elevados de DBO significa que eu tenho muitos micro-organismos consumindo uma provável matéria orgânica proveniente de um despejo doméstico ou industrial. Parâmetros biológicos, coliformes totais, um exemplo é Escherichia coli, indicadores de contaminação fecal. Sua presença inviabiliza o consumo e pode restringir o uso recreativo, mas nem sempre eu tenho uma água contaminada, se eu tiver índices baixos de coliformes totais. Algas, cianobactérias, proliferações podem produzir toxinas nocivas à saúde humana e à vida aquática. Então, esses são os parâmetros que mais são utilizados para medir a qualidade de uma água. Boa tarde, pessoal. Dando continuidade ao trabalho que o companheiro, colega, apresentou nesse instante, vamos apresentar agora os parâmetros do Rio Poxinho. Começando pela DBO, a demanda bioquímica de oxigênio, foi contado no período seco, valores 14,4 a 29,8 miligramas por litro, foi contado por Vasco et al. Em 2011. Em 2013, foi encontrado por Matos et al. 5,26 a 21,69 miligramas por litro. Santos, em 2019, encontrou uma média de 128,87 miligramas por litro. Já no período chuvoso, eles encontraram uma média de 12,5 a 17,8 por Vasco, em 2011. Em 2013, uma média de 5,8 a 89 a 46,84 miligramas por litro. Santos, 2019, uma média de 30,64 miligramas por litro. Indicador de matéria orgânica, DBO. Por baixos valores, entre 5 a 21 miligramas são baixos valores de DBO, relacionados à população, à poluição por esgoto doméstico, no caso. Comparação com limites do CONAMA. Muitas áreas excedem o ideal para a classe 1. O oxigênio dissolvido. A importância, ele é essencial para os organismos aquáticos. Baixa concentração pode ser letal aos organismos aquáticos.
as faixas recomendadas pelo CONAMA, né? Classe 1, maior ou igual a 6 miligramas por litro. Já a classe 3 tem que ser maior ou igual a 4 miligramas por litro. Resultados encontrados nos artigos que pesquisamos, né? Em 2007, Alves encontrou de 0 a 7,88 miligramas, Vasco, 2011, 2,1 a 5,6 miligramas, Matos encontrou em 2013 3,45 a 8,32 miligramas por litro. Já Santos, em 2019, encontrou de 2,62 a 5 miligramas por litro. Valores abaixo do recomendado em áreas urbanas. O impacto, né? Baixa qualidade da água para a vida aquática. Agora vamos falar sobre a turbidez. A turbidez, a definição, né? É a medida de interferência da passagem da luz pela água. A faixa permitida pelo CONAMA 357, classe 1, até 40 unidades de turbidez. Já a classe 3, são 100 unidades de turbidez. Resultados. Alves et al. Encontrou em 2007 2,4 a 77,1 unidades de turbidez. Já Vasco, em 2011, encontrou de 23,85 a 68,8 unidades de turbidez no período chuvoso. E no período seco, ele encontrou 25,7 a 41,7 unidades de turbidez. Santos, em 2019, todos abaixo de 40 unidades de turbidez. Valores variáveis, 2,4 a 77,1 unidades de turbidez. A maioria dentro dos limites para a classe 1, que é 40 unidades de turbidez. Impacto estético e potencial de contaminação em águas de origem antropogênica. Isso foi encontrado pelos pesquisadores. Vamos falar agora do índice de vulnerabilidade. Ele é usado para classificar, né, classificação de contato primário, né? Se alguém for nadar no rio, precisa ver se o índice está de acordo, né, para ele possa nadar nesse rio. O rio Postinho classificado como impróprio devido ao lançamento de efluentes sem tratamento. Schneider et al. 2019, foi pesquisado. O índice de conformidade e enquadramento, conformidade do rio com as classes de uso. Todos os textos analisados foram classificados como não conformes para as classes de 1 a 3. Uso do solo e ação antrópica, né? Impactos. Apenas 2 de 20 nascentes em bom estado de preservação. Causa: a agricultura familiar predominante em pequenas propriedades. Conservação: matas ciliares em estado precário. Certo? pH: a faixa recomendada pelo CONAMA é de 6 a 9. Resultado, né? Vasco encontrou de 6,3 a 7,3, satisfatório. Matos encontrou em 2013 6,11 no período seco e 7,39 no chuvoso. Santos, em 2014, encontrou 7,13 a 7,85, satisfatório. Temperatura. A importância, influência na solubilidade do oxigênio dissolvido e reações químicas. Vasco et al. Em 2011 encontrou 22 graus Celsius. Nilin, em 2018, encontrou 32,8 graus Celsius. E os outros autores de 25 a 30 graus Celsius, não prejudiciais da vida aquática. Conclusão. Problemas principais. O rio Postinho apresenta parâmetro abaixo do ideal para a classe 2. Poluição por esgoto doméstico, degradação ambiental, fragmentação florestal, a gestão inadequada do uso do solo, esgoto doméstico sem tratamento, sendo jogado continuamente no rio, né, já foi falado, lançamento de resíduos sólidos, né, e ocupação irregular da área. As recomendações: aumento no tratamento dos efluentes, preservação das matas ciliares e monitoramento contínuo da qualidade da água, para que possamos ter uma água que possa ser potável, né? Então, a minha parte termina aqui. Estou encerrando agora o vídeo.